Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, paz e bem. É na alegria do Espírito Santo que mais uma vez aqui nos encontramos no canal para a reflexão do Santo Evangelho. Hoje a igreja nos fala através do evangelista João, capítulo 17, versículo do 20 ao 26. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Não rogo somente por eles, mas também por aqueles que por sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, assim como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, para que também eles estejam em nós e o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que sejam um como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos na unidade, e o mundo reconheça que me enviastes e os amastes como amastes a mim. Pai, quero que onde eu estou estejam comigo aqueles que me deste, para que vejam a minha glória, que me concedestes, porque me amastes antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes sabem que tu me enviastes. Manifestei-lhes o teu nome, e ainda hei de lhes manifestar, para que o amor com que me amastes esteja neles, e eu neles. Meus irmãos e minhas irmãs, estas são palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Querida Igreja de Cristo, povo amado de Deus, Jesus, ele diz que não roga somente por eles. É a oração do Senhor que a gente ouviu ontem. Jesus vem assim pedindo ao Pai pelos seus, aqueles que vão dar continuidade à missão do Cristo, a igreja. Igreja essa que ele mesmo edifica em Pedro. Ele edifica em Pedro, aqui vamos ver em Mateus 16, nós podemos ver Mateus 16, quando Jesus ele diz, Mateus 16, no versículo aqui já 18, eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então, essa é a igreja que Jesus deu toda essa graça, essa autoridade, a igreja em Pedro. Então, ele está dizendo, não rogo somente por eles. Por eles quem? Por a igreja que está nascendo, pelos apóstolos, mas também por aqueles que, por sua palavra, diz o Senhor, hão de crer em mim. Então o Senhor está rogando agora pela igreja e está dizendo, não rogo somente por esses, mas por aqueles que serão evangelizados, por mim, por você. Então essa oração do Cristo chega a mim, chega a você, nós que fomos evangelizados, nós que ouvimos a palavra, que veio a partir dos apóstolos e chegou ao nosso coração. Então essa oração ela vem de encontro a mim e a você. Não rogo somente por eles, e ele está dizendo ao Pai, mas também por aqueles que por sua palavra, ou seja, por sua pregação, pelo anúncio da palavra, hão de crer em mim. E quantos que creram, que acreditaram, através dos apóstolos, através da igreja, e quantos que estão ainda sendo evangelizados, que irão acreditar, que irão crer a partir da igreja que Cristo deixou. Igreja essa, como diz Mateus 16, versículo 18. Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, versículo 18. Então, Jesus dá toda essa graça, essa autoridade à sua igreja. Aí ele continua no versículo
21 do Evangelho de hoje, de São João, ele diz o seguinte, né? No Evangelho de São João hoje, capítulo 17, no versículo 21, ele diz o seguinte, para que todos sejam um, assim como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, para que também eles estejam em nós e o mundo creia que tu me enviastes. Então ele está rogando para que todos sejam um. Então veja o desejo do coração do Cristo. Jesus, sabendo que está prestes a dar sua vida pela humanidade, prestes a morrer, o seu último pedido e oração vai por essa via, né, da unidade. Ele segue essa reta da unidade. A oração dele é certeira nesse caminho, unidade, Igreja de Cristo. É preciso estar unido. É preciso que o amor, qual Jesus amou, qual Jesus testemunhou, qual Jesus deu aos seus apóstolos, à igreja, é preciso que a igreja se esforce para viver esse amor ao mundo e principalmente aos seus de dentro. Para que todos sejam um, Pai, assim como tu estás em mim e eu em ti, para que também eles estejam em nós e o mundo creia que tu me enviaste. Então, como é que o mundo vai crer que Jesus foi enviado? A unidade. Quando a igreja ela é una, quando a igreja é santa, quando a igreja ela vive a luta constante para viver a vontade do Cristo. Igreja santa e pecadora. Santa porque ela é santa nos seus ensinamentos, na sua doutrina. Ela é infalível naquilo que traz, porque traz a verdade que é o próprio Cristo. Pecadora porque é constituída por nós, seres humanos, que somos igreja e ao mesmo tempo homens pecadores e falhos. Mas em Cristo Jesus nós fomos lavados, redimidos, santificados, justificados pelo sangue do justo, para que eu e você tenhamos a graça da entrada no céu. Então Cristo Jesus venceu a morte. Cristo Jesus pagou o preço esse do nosso pecado, da nossa transgressão, para que eu e você tivesse acesso ao céu. Olha que grande graça. E o Senhor, Ele está prestes a partir, Ele está prestes a subir ao céu, morrer na cruz, e Ele vai rezando dessa forma, para que todos sejam um, assim como Pai, Tu estás em mim e eu em Ti. Então, a unidade que Jesus deseja para nós é a mesma unidade que Ele tem com o Pai. Olha o desafio para nós. Olha o desafio para a igreja. Ele está rezando nessa direção, nessa intenção. Pai, para que todos sejam um como Tu, Pai, estás em mim e eu em Ti. É assim que Ele reza. Para que também eles estejam em nós e o mundo creia que Tu me enviaste. Então Jesus está dizendo, o mundo vai crer que Tu me enviou pela unidade dos meus, pela fidelidade. Por quê? É pela unidade da igreja que ela tem sobrevivido até os dias de hoje. Pode ter certeza nisso. Igreja Católica Apostólica Romana que vem atravessando séculos e séculos pela unidade. Houve, bem verdade, tantas coisas que se insurgiram na igreja, fora e dentro, mas ela permaneceu unida. Minoria, mas a maioria permaneceu unida. E essa unidade é o que dá a sustentabilidade. Essa unidade é o que dá o sustento. E essa unidade é o que dá a sustentabilidade da igreja. Ela é sustentada, fundamentada, sustentada na coluna da unidade. É isso que ele está dizendo. É isso que Jesus está falando. Para que todos sejam um e o mundo creia que Tu me enviastes. Então o mundo vai crer que o Pai enviou Cristo pela obra que Ele deixa, que é unida, que é santa e que dá continuidade e avança, e avança, e avança, como tem avançado, atravessado séculos, enfrentado impérios, imperadores e sobrevivido até os dias de hoje. E como diz aqui em Mateus 16, 18, que
as portas do inferno jamais irão vencer, ela vai permanecer eternamente, cumprindo a sua missão. E uma vez saindo daqui, ela vai dar continuidade no céu, de igreja peregrina militante para a igreja celestial no céu. No versículo 22 desse Evangelho de São João, capítulo 17, ele diz o seguinte: deles a glória que me destes, para que seja um como nós somos um. Qual foi a glória que o Pai desse a Cristo? A glória, aqui não se fala de glória do mundo, essa glória que o mundo conhece. Aqui fala-se da glória da plenitude do Espírito. A glória da unção do Espírito, a glória da unção que vem do céu, a autoridade que vem do céu, a glória da autoridade de ministrar, de levar com poder a palavra, a glória de serem cheios do Espírito Santo, a glória de fazerem obras tal qual quanto Cristo fez, e como o próprio Jesus disse, irão fazer até maiores do que as minhas, porque vou estar junto do Pai. E aí a gente vê que São Pedro, até a sombra de Pedro curou. São Pedro, quando ia evangelizando, que eram muitos doentes, colocava os coxos ali em macas, e fazia o corredor, e São Pedro ia andando, e a sombra de Pedro ia tocando e curando. Então se cumpre essa palavra que Jesus disse. Se cumpre, deles a glória que me destes, para que seja um como nós somos um. Então eu dei essa glória, mas você veja que ele vai sempre dizendo, dei a glória que me deste para que sejam um. Para que seja um, como nós somos um. Então o modelo de unidade é a Trindade. O modelo de unidade para a igreja é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É um desafio imenso para nós, mas é Jesus que está pedindo. É Jesus que está ordenando que sejamos unidos. Deles a glória que me destes, para que seja um como nós somos um. Deles a glória, ou seja, eu dei condição, eu dei a graça. Vocês têm condição de ser um como eu e o Pai somos um, basta vocês buscar essa graça que está dentro de vocês, o Espírito Santo, os 7 dons que eu derramei. Então, deles a glória, deles a graça, deles a condição. É isso que o Senhor está dizendo. E no versículo 23, ele diz, eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos na unidade. E o mundo reconheça que me enviastes e os amastes, como amastes a mim. Perfeição na unidade. Eita, o Senhor vai cada vez mais cobrando. Perfeição. Não é estar reunidos. Reunir é fácil entrar dentro da igreja e reunir, é fácil convocar uma reunião, reunir, mas ele está pedindo aqui perfeição. Ele não está pedindo só para estar unido, ele está pedindo para que essa unidade seja perfeita. Jesus está pedindo isso à sua igreja. Jesus está pedindo isso à sua igreja. Pai, quero que onde eu estou, aqui vai no versículo 24, estejam comigo aqueles que me destes, para que vejam a minha glória que me concedestes, porque me amastes antes da criação do mundo. Então aqui ele pede a unidade. Estejam unidos. E essa unidade não é somente uma unidade aí genérica, não. Perfeição. Ele ainda diz isso. Perfeição na unidade. Deles a glória que me destes, para que sejam um como nós somos um. 22, versículo 23. Eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos. Perfeitos. Versículo 23 do capítulo 17 de São João. Versículo 23. Ele diz, eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos. Perfeitos na unidade. Perfeitos na unidade, e o mundo reconheça que me enviastes e me amastes como amastes a mim. Então, além do Senhor pedir para a gente ser unido, Ele está dizendo, eu quero que essa união de vocês sejam perfeitas. Seja perfeita. Eu quero que essa união de vocês seja perfeita. Então não adianta querer ali disfarçar,
Não adianta querer ali mostrar para o outro ou para o mundo que uma boa impressão. Vamos ter que ir aqui fazer uma média diante do povo, porque o povo não pode perceber que nós não somos unidos. O povo não pode perceber que nós somos desunidos. Nós temos que fazer aqui um meio termo, né? Vamos fazer aqui uma aparência. Então o Senhor já descarta isso aí. Isso aí não dá para enganar Jesus, não. Além dele pedir a gente para estar unido, ele pede que essa união seja perfeita. E aí? É um desafio. Mas ele não nos deixa só, como gosto sempre de dizer. Se ele nos pede, é porque nós temos condição de fazer. E se para fazer isso aí, ele deixou o caminho. É estar aos pés dele. É viver uma vida sacramental. É viver uma vida de oração. Como foi que Jesus viveu a caminhada dele? Para cumprir a missão. Jesus passava noites e noites em oração. Jesus lutava cotidianamente contra o maligno. Logo no início do ministério do Cristo, ele é tentado pelo demônio no deserto. Passou 40 dias, 40 noites, jejuando, sem nada comer e beber. O demônio se aproveitou e foi ali tentar o próprio Deus. Mas Jesus venceu com oração e a palavra de Deus. O demônio também, conhecendo a palavra, tentou com a palavra. E Jesus o rebateu com a palavra e diz a palavra que ele fugiu para longe, esperando outra ocasião. Porque o demônio ele é covarde. Ele fica espreitando, quando o nego está vacilando ou vacilar, ou dá uma brecha, é aí que ele dá o bote. É como uma serpente. Então é preciso, meus irmãos, nós nos esforçarmos para viver essa unidade perfeita que o Senhor pede. E só iremos assim vivê-la se nós buscarmos as graças que Ele mesmo nos dá através de sua igreja. Vida de oração, vida sacramental. Recebê-lo no corpo, sangue, alma e divindade que vem nos dar esse alimento para a nossa alma. E no versículo 24 ele continua: Pai, quero que onde eu estou estejam comigo aqueles que me deste, para que veja a minha glória, que me concedestes, porque me amastes antes da criação do mundo. Então, é interessante que o Senhor diz assim, me amaste antes da criação do mundo, como o Senhor quer focar no nosso coração que Ele é amado pelo Pai. Porque alguns pensam que Deus condenou o Filho com a cruz. Mas não. Jesus ele aqui diz, a minha glória, que me concedestes, porque me amastes antes da criação do mundo. Pai, ele diz, Pai, a conversa do pai com o filho, Pai, quero que onde eu estou estejam comigo aqueles que me deste. Para que vejam, e tem um porquê, para que vejam a minha glória que me concedestes, porque me amaste antes da criação do mundo. Então Jesus faz questão de que aqueles que caminharam com ele estejam lá onde ele está, no céu, na glória, e faz questão que eles vejam a glória dele, antes dele vir, a glória que ele tinha. É isso que Jesus está rezando e está dizendo. E tu acha que o Pai não concedeu tudo isso, Filho? Concedeu e está concedendo, porque essa oração ela não parou nos apóstolos, ela se estende a toda a igreja. No versículo 25, Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes também que tu me enviastes. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes também que tu me enviaste. Então ele está dizendo, Pai, o mundo não te conheceu porque não quis, porque o mundo rejeitou, porque o mundo desprezou, porque o mundo condenou, o mundo executou, matou o Cristo. O mundo não quis ouvir, como hoje. Hoje o mundo não quer saber da palavra de Deus. Hoje as pessoas não têm tempo para ouvir a palavra de Deus. Hoje as pessoas acham careta, tá em igreja, negócio de estar ouvindo aí direto com o rádio ligado, no YouTube, ouvindo pregação, rezando. Homem, vai fazer alguma coisa, vai viver, vai isso e aquilo. É assim que o mundo diz. Deixa de ser beijo, isso aí não leva a lugar nenhum, não. É assim que os que não têm fé diz, é assim que o mundo diz. Disseram com Cristo. Até a própria família de Jesus achou que ele estava louco num tempo. Ora, foram lá atrás de Jesus achando que ele tinha ficado louco.
E quantos da nossa casa acham que a gente está louco? Às vezes você começa a evangelizar e andar e levar a palavra, e isso ele está ficando doido. Agora enlouqueceu, é dia e noite. Ou você começa a pregar numa rede social e diz, eita, quer aparecer, isso aí está doido, está maluco. Mas é preciso evangelizar, independentemente do que o mundo acha ou pensa. É preciso anunciar. Porque Jesus está dizendo, Pai, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes também que tu me enviastes. Por que o mundo não conheceu? Porque o mundo não quis. Então Deus respeita o livre-arbítrio, o meu, o seu, de quem quer que seja. Se queres ouvir, ouvirá. A palavra transformará, entrará no coração, fará sua obra. E se rejeita, a palavra não força. Jesus diz, eu vim para dar vida e vida e plenitude. Eis que estou à porta e bato. Eu não forço, eu não arrombo. Agora o demônio não. O demônio, ele veio para roubar, matar e destruir. Ele é ladrão, ele é salteador. Jesus não. O Espírito Santo é doce, hóspede da alma. Se você acolhe, ele vem e faz a obra. Ele faz a obra que é santificar a cada um de nós. Se você permite, ele vai agir. Se você sufoca, ele ficará ali no cantinho dele quieto, porque o Espírito Santo, ele é educado. Ele não é ladrão, ele não força, ele não é salteador como o demônio. Jesus mesmo diz, eu estou à porta batendo, ó. Eu estou à porta e bato. Se me abrir, se me ouvir e me abrir, eu entrarei. Então escute a voz do Senhor. Escute o chamado do Senhor, meu irmão. Não perca tempo. Não vamos perder tempo. Há tempo. Lute contra o pecado. Lute contra a carne. Lute contra as suas próprias vontades para viver a vontade de Deus. E no versículo 26, finalizando o evangelho de hoje, ele diz o seguinte, manifestei-lhes o teu nome e ainda hei de lhe manifestar, para que o amor com que me amastes esteja neles e eu neles. Então, mais uma vez falando do amor, manifestei-lhes o teu nome e ainda hei de lhes manifestar, ou seja, eu dei a eles o conhecer da tua vontade, do teu nome, e ainda hei de dar, ou seja, ainda estarei com a igreja, dando todo o conhecimento, inspirando e conduzindo, manifestando a vontade do meu Pai, para que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles. Ou seja, para que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles. Então, o amor. A permanência de Deus em nós, meus irmãos, consiste no amor. Se nós amarmos, estaremos com Deus sempre presente no nosso coração. Então, o amor é a certeza da comunhão com o Pai, com o Filho e o Espírito Santo. Por isso é preciso nos esforçarmos para amar. E quando eu digo amar, volto a dizer, amar não os amáveis, mas amar os não amáveis. Amar os amáveis e os não amáveis. Aqueles que é fácil de amar e aqueles que é difícil de amar. Aqueles que é fácil de entrar na nossa natureza e aqueles que é tão difícil. É preciso lutar. Eu não digo aqui fazer um teatro. Nós não somos atores. Mas se esforçar com a graça de Deus, quebra coração. Como diz uma canção, a começar em mim, quebra coração duro de pedra, quebra, para que eu possa aceitar de coração o meu irmão. Que às vezes há essas realidades das pessoas não simpatizarem, não aceitarem, mas se nós somos ou queremos ser verdadeiros cristãos, que é o do Cristo, é preciso se esforçar para viver o que Cristo está pedindo aqui à sua igreja essa que sou eu, que é você, que vivamos a unidade, e essa unidade tem que ser perfeita, como ele diz, sejam perfeitos na unidade, sejam perfeitos no amor entre vocês. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre ser louvado. Querido irmão, querida irmã, aqui foi mais uma reflexão de Deus do canal. Que Deus abençoe a mim e você, toda a sua família. Fica com Deus que eu vou com Ele. Até a próxima oportunidade, se assim nos permitir. Paz e bem.